Vamos voltar, portanto, ao plenário para a continuação do julgamento. Sessão, eu concedo agora a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin. Retoma a sessão plenária o ministro Mas Luiz Sua Fux, Excelência já presidente do STF. votou na ação direta de consolidade 1945. De sorte que agora Vossa Excelência vota na ADI 5659. Não é assim, ministro Luiz Edson? Perfeitamente, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Agradeço Vossa Excelência a concessão da palavra e a referência que fez. E me permite, senhor presidente, no início do voto, cumprimentar a eminente ministra Carmen Lúcia, que é a relatora da ação direta de constitucionalidade do 945, que Vossa Excelência vem de se referir, na qual já votei, e peço desde logo licença para aqui reiterar o voto que lá proferi, acompanhando a eminente ministra relatora. Cumprimento o eminente ministro relator dessa ação direta em constitucionalidade 5659, cujo julgamento se dá em conjunto, eminente ministro Dias Toffoli, que vem de apresentar o seu voto, no que, pelo que pude ouvir, foi acompanhado pelos eminentes ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso. Cumprimento os eminentes pares, ministra Rosa Weber, saúdo todas as sustentações orais e me permite, senhor presidente, eminentes pares, indudentar a posição que trago, desde logo pedindo respeitosamente venha ao ministro Dias Toffoli para apresentar compreensão em sentido distinto. E a fim de assim proceder, rememoro estarmos diante de ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Confederação Nacional de Serviços, em face do decreto 46877/2015, editado pelo Estado de Minas Gerais. O ente federado, no arcabouço normativo impugnado, adotou como hipótese de incidência de ICMS operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviço, de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual. O mencionado decreto previu, em seu artigo 43, inciso 15º, que a base de cálculo do ICMS para as operações envolvendo softwares corresponderia ao valor do suporte físico, ou ser destinado à comercialização ao dobro desse valor. A previsão, todavia, foi revogada pelo decreto 46877 do mesmo Estado de Minas Gerais, o que fez com que o imposto estadual passasse a ser recolhido sobre a totalidade das operações com programas de computador. Sustenta-se na controvérsia posta a este exame que as operações envolvendo software já sofrem, conforme a Lei Complementar 116, aqui já muitas vezes mencionadas, a incidência do ISSQN, ou ISS, então somente, o que acarreta ser tributadas também pelo ICMS uma bitributação. Alega-se nessa linha que programas de computador são conjuntos de informações e procedimentos que permitem o processamento de dados possuindo natureza jurídica de direito autoral ou de propriedade intelectual. E, portanto, esse foi um dos argumentos no acutíssimo voto do eminente ministro Dias Toffoli, nos votos que os acompanharam, e, em sendo essa natureza jurídica do que se está a falar, tratar-se, então, de bem intangível. Logo, não haveria mercadoria nem tampouco circulação. À luz desse cerne argumentativo, a Confederação Nacional de Serviços requer a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto mediante interpretação conforme e deduz os demais pedidos especificados na inicial. Apenas faço essa rememoração porque peço licença
ao ministro Dias Toffoli para me irmanar ao relatório efetuado por Sua Excelência, como sonho ocorrer de forma diligente, detalhada e minuciosa. São esses os fatos que levam a partir para a análise, tomando como premissa o disposto nos artigos 155 e 156 da Constituição Federal. Este último, o 156, versa sobre o imposto atinente aos serviços de qualquer natureza, esse imposto, como sabemos, de competência do ente municipal, e que incide, para ser pleonástico, sobre serviço. Esse conceito, num dos autores que tratam da matéria, estou citando aqui Aires Barreto, representa a prestação de esforço humano a terceiros, ou seja, o serviço corresponde a essa prestação de esforço humano a terceiros, com o conteúdo econômico em caráter negocial sobre o regime de direito privado, tendente à obtenção de um bem material ou imaterial. Ao tratar do ISS na Constituição, foi o que escreveu Aires Barreto em obra e em estudo, senhor presidente, que contém diversos ensaios e reflexões importantes reunidos em homenagem a Vossa Excelência, presidente ministro Luiz Fux. Obrigado. Continuo nessa perspectiva, falei do artigo 156, tem doutrina, voltando ao artigo anterior, a 155. Este trata do ICMS, imposto que tem como seu mais importante núcleo de incidência operações de circulação de mercadoria. Portanto, outro objeto por evidente, o termo composto de três conceitos interligados e que se complementam, operações, circulação, mercadorias, é alvo de intensos debates e controvérsias, só sendo compreendido, quiçá, depois de analisado primeiramente o sentido do que nesses três pilares compõe a essência desse tripé, ao menos meu modo de ver, que é o conceito de mercadoria. E de início, para verticalizar este pilar, o conceito de mercadoria, importante mencionar que a Constituição Federal impõe às leis complementares a tarefa de definir as situações que ensejam a incidência de tributos. Explicitando os campos de incidência, essas leis evitam invasões de competência, evitam bitributação e conferem praticabilidade à atividade tributária nas atividades mistas. Na prática, entretanto, a Lei Complementar 88, esta lei de 96 e que trata do ICMS, apesar de considerar operações relativas à circulação de mercadorias como fato gerador, a rigor apenas repete o texto da Constituição. Não define o que esses termos, que para alguns são fluidos, podem apresentar de significado e podem até mesmo mudar de sentido com o tempo e, por isso mesmo, ensejar dúvidas quanto à tributação. Por isso, é importante verificar doutrina e jurisprudência, começando pela formulação tradicional de mercadoria, que é uma ideia menos ampla do que a noção de produto, considerada bem, em geral móvel e corpóreo, pré-ordenada habitualmente à prática de operações mercantis, com a finalidade de circulação por venda ou revenda. Seu aspecto nuclear é, dessa maneira, sua destinação, comercialização. É o que escreveu Hugo de Brito Machado. Todas as mercadorias são coisas, disse o eminente tributarista em seu curso de Direito Tributário. Todas as mercadorias são coisas, mas nem todas as coisas são mercadorias. O que caracteriza uma coisa como mercadoria é a destinação. Mercadorias são aquelas coisas destinadas ao comércio, escreveu, nesta edição que eu estou a citar, Hugo de Brito Machado. Ora,
nesta medida, coisas destinadas ao comércio, acrescentou o autor. São coisas adquiridas pelos empresários para revenda no estado que as adquiriu ou transformadas, ou ainda aquelas produzidas para venda. Acrescento, com o devido respeito à compreensão já exarada em sentido diverso, que outra coisa não é um programa de computador ou software, visto que é bem que sujeito à mercancia obedece regime jurídico, direito privado ou direito comercial. É forçoso mencionar que a época da Constituinte, para compreender bem os dois dispositivos que antes citei da Constituição, bens digitais comercializados eletronicamente não faziam parte das relações cotidianas, não sendo, portanto, razoável exigir fossem mencionadas na Carta da República. Convencionalmente, eram considerados mercadorias apenas os bens corpóreos e móveis. Ademais, pensava-se só haver a sua circulação quando a operação, este outro pilar, operação, que é um negócio jurídico mercantil oneroso, quando a sua operação transferisse a titularidade do objeto, da mercadoria, de um alienante a um adquirente, de forma tanto jurídica quanto física. No entanto, já se passaram 30 anos desde a promulgação da Constituição Federal. Período esse marcado por globalização e digitalização econômica. Surgiram, portanto, em decorrência da nova maneira de comercializar, de pagar transações, encomendar e consumir, bem como novas formas de mercancia que anteriormente seriam insuscetíveis de previsão. O termo, portanto, significante mercadoria, abrange as mudanças que incorporam a era digital. Nessa diretriz se posta a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em documento segundo o qual afirma não ser mais possível segregar a economia digital da economia tradicional. O crescimento da primeira, da digital, vem transformando a própria economia. E, se assim for, lícito que se viabilize a incidência do tributo sobre a riqueza produzida em larga escala pelas diversas manifestações da economia digital. Nessa perspectiva, tem-se que mercadoria, contemporaneamente, trata de um autêntico tipo jurídico, permitindo compreender, no contexto de uma economia digital, programas de computador, quando sua destinação é ato típico de mercancia, no fato gerador tributário de circulação de mercadoria. Portanto, volta ao tripé que eu mencionava: a operação, a circulação e a mercadoria. E aqui estou citando por todos dois autores que se ocupam dessa matéria, os professores Lucas Bevilacqua e Carlos Otávio Ferreira de Almeida, na obra específica denominada Tributação da Economia Digital, organizada e coordenada pelos professores Renato Vilela Faria, Ricardo Maito Silveira e Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro. Acrescento ainda que a comercialização de software, em conjunto com, obviamente, as controvérsias legítimas que ainda se apresentam, mas a comercialização em muito se assemelha à circulação e uma discussão que se tinha quanto à energia elétrica, visto que ambos, em algum sentido, são bens imateriais mutatis mutandis. E aí colhe o ensinamento de Roque Carrasa, segundo o qual, a despeito da falta de corporeidade da energia elétrica, seu consumo é hipótese de incidência de ICMS, o que faz com que ela seja considerada
para fins de tributação, uma mercadoria. Por isso, nesse transcurso do tempo, sempre dinâmico e variável, encontramos o termo mercadoria hoje como abrangente de bens imateriais, e dentre eles programas de computador, e é nessa perspectiva que este tribunal já vem mirando este tema, como se deu no recurso extraordinário 176623, que distingue o tratamento tributário a partir do objetivo da prestação, recurso esse já multicitado neste julgamento. O entendimento desse tribunal vem sendo no sentido de que, a fim de determinar qual imposto deve incidir, cumpre definir qual atividade preponderante em um caso concreto. Nesse contexto, programas de computador só não são considerados mercadoria quando se contrata o serviço para desenvolvê-lo. Já que quando se deseja um produto específico e personalizado, a qualidade do serviço, que envolve criatividade, pesquisa, conhecimento e esforço, se mostra nuclear, de extrema importância, e aí incide mesmo ISS. Quando a criação intelectual é produzida em série, em massa, para ser comercializado, por outro lado, a destinação e objetivo da operação passam a ser a circulação, a venda e o lucro. E aí incide, em meu modo de ver, ICMS. Verifica-se que essa diretriz jurisprudencial e distinção classificatória entre os tipos de programa de computador remanescem seguidas, em meu modo de ver, por julgados que encontram em ambas as turmas desse Supremo Tribunal Federal. Cito precedentes da relatoria do ministro Eros Grau em agravo recurso ordinário 285870 e da relatoria do ministro Ilmar Galvão, recurso ordinário 199464. Neste, aliás, concluiu-se que a produção em massa de programa de computador não caracteriza licenciamento ou cessão de direito de uso da obra, mas sim a operação de circulação de mercadoria sujeita ao ICMS. Dessa forma, com devido respeito, diferentemente do que aqui apresenta a parte autora, que sustenta que é entendimento do Supremo Tribunal Federal ser insuscetível à inclusão de softwares no conceito de mercadoria e, consequentemente, incabível a incidência do ICMS, com devido respeito, há precedentes, pelo menos há algumas décadas, duas pelo menos, mostrando que a destinação do programa, sendo a venda, a incidência é do imposto estadual. E não foi diferente, pelo menos da leitura que fiz, o que se assentou no exame da medida cautelar desta ação, que hoje está sob a relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, quando esta matéria foi apreciada em sede de medida cautelar, publicado o julgamento em 14 de março de 2011. A partir dessa apreciação da própria cautelar, na ADI 1945, a compreensão sobre os chamados e ali denominados, e é uma expressão que ganhou o curso, os softwares de prateleira, programas de computador que sofrem incidência de ICMS, representou um termo que sofreu mudanças. Parte de seu sentido, relativamente a ser um programa já acabado, bem definido, estável e concebido para desempenhar uma mesma função, uma pluralidade de usuários, essa parte permanece, em meu modo de ver, estável como formulado. Até porque sabe-se que o software é correlato aos direitos do autor. E, portanto, ao lado desta percepção, há sim a importância de registrar a questão que emerge da qualidade de criação artística, literária, conexas
albergado este horizonte no âmbito da proteção da propriedade intelectual. Todavia, antes o software de prateleira, estou usando a expressão entre aspas para homenagear a designação original, devia ser físico, materializando o seu corpus mecânico da criação intelectual, o que hoje não é mais necessário. Aliás, apreciamos desta matéria sobre os livros eletrônicos, precisamente para superar esta compreensão, e isso se deu no recurso ordinário 330.817. Por isso, senhor presidente, eminentes pares, a partir, inclusive, deste julgamento que acabo de mencionar, o extraordinário 330.817, entendo que aqui se firmou compreensão que a essência da obra é representada pelo corpus místico e não pela sua dimensão física ou pelo corpus mecânico ou pelo seu continente, como se referiu o eminente ministro relator daquele recurso extraordinário. Enquanto, e lá se falava do livro eletrônico, enquanto o papel, as antigas fitas VHS, e, obviamente, na história desse transcurso, pode se referir aos DVDs, aos CDs, etc., enquadram-se no conceito de corpus mecânico, mero suporte físico. Esse suporte físico é prescindível e sujeito à evolução da tecnologia. O que define o objeto é o seu conteúdo e não o seu corpo mecânico. Nessa perspectiva, a transferência eletrônica de dados pode ser feita sem a existência de um suporte físico bem corpóreo, podendo acontecer tanto mediante aquisição material em lojas, quanto por meio de download ou streaming. Isto posto, e aqui concluo, senhor presidente, quando há produção em série atividade mercantil, entendo deve incidir ICMS e não ISS. Há de incidir, nesta hipótese, ICMS sobre a venda de software, visto que o fato de serem bens imateriais não descaracteriza sua destinação como mercadoria. Sua destinação que é a comercialização, o que torna, em meu modo de ver, infundada, o que refuta a alegação de bitributação. E assim, quanto à lista de serviços sujeitos à ISS, anexa à Lei Complementar 116 de 2003, que inclui em seu item 1.05, abre aspas, licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computador, fecha aspas, este item refere-se apenas aos softwares personalizados desenvolvidos por encomenda. Por isso, com toda a vênia, reputo constitucional a incidência de ICMS sobre softwares quando sua destinação for a comercialização, independentemente de a circulação ocorrer de forma física ou digital. Por isso, senhor presidente, renovando as minhas vênias, reitero o voto que proferi na DI 1945, acompanhando a eminente ministra Carmen Lúcia, e aqui reitero o meu pedido de vênia ao eminente ministro relator e aos ministros que o acompanharam, para, conhecendo também desta ação direta de constitucionalidade, julgar a pretensão integralmente improcedente. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, ministro Edson Fachin. Passa agora a palavra à ministra Rosa Weber para o voto. A ministra Rosa Weber vota nos dois feitos. Está sem voz. Senhor presidente,
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o Egrégio Tribunal, senhor Procurador-Geral da República, os senhores advogados, a quem parabenizo pelas sustentações orais, e cumprimento especialmente os eminentes relatores, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli, a quem rendo as minhas homenagens mais sinceras pelos belos votos produzidos. Por videoconferência, vota Como visto, senhor presidente, em julgamento, duas ações diretas de inconstitucionalidade. A de número 1945, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e relativa à lei do Estado de Mato Grosso. E a ADI 5659, referente a decreto do Estado de Minas Gerais, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. O ponto central da controvérsia diz com a incidência de ICMS previsto nesses diplomas legais sobre a aquisição de software por meio de transferência eletrônica de dados. Dito de uma maneira mais simples, o que está em discussão, basicamente, é a definição de o licenciamento e a cessão de programas de computadores, software, receberem ou não, para fins de tributação, o tratamento de prestação de serviços ou de circulação ou venda de mercadorias. No caso de prestação de serviços, assim se concluir, hipóteses de incidência do ISS, competência municipal. No caso da circulação de mercadorias, hipóteses de incidência do ICMS, de competência estadual. Eu acompanho os eminentes relatores quanto a onde ou no que assentam o prejuízo das ações relativamente aos dispositivos impugnados por eles indicados e também na rejeição das preliminares. Mas quanto ao tema de fundo, eu pedindo toda a vênia à eminente ministra Carmen Lúcia e ao eminente ministro Edson Fachin, acompanho a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, acompanhado já agora pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O tema é complexo, o tema merece, sem dúvida, reflexão e talvez tenhamos de revisitá-lo em breve, como apontado, em função de outras ações que, no mínimo, versam sobre temas correlatos. Mas, a despeito desse debate, eu, com a devida vênia, entendo que a melhor compreensão é de que o licenciamento de uso de programa de computador não se confunde nem se equipara à operação de circulação de mercadorias, ainda que esse vocábulo mercadoria, na sua acepção jurídica, por óbvio, não se limite, como reiteradamente destacado, a coisas corpóreas. Eu continuo a ver os programas de computador como abstrações, talvez pela minha condição de leiga na matéria, como, na verdade, conjunto de instruções em linguagem matemática, já famosos algoritmos, destinados a operar os computadores. Por isso, renovando meu pedido de vênia, e eu tenho anotações escritas, que vou juntar aos autos, senhor presidente, estou assim com alguma, embora possa fazer ainda registro de uma breve anotação que me parece relevante, que o licenciamento do uso de um programa de computador, no caso do software, não se confunde, como disse, com uma operação de circulação de mercadoria, em especial porque na condição de artefato intelectual regido pelo mesmo regime conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos, e aí eu me reporto ao artigo 2º da Lei 9.609 de 1998, esse uso de programas de computador no Brasil é objeto de contrato de licença. Não haveria, em princípio, falar em alienação e muito menos em tradição,
notadamente quando a cópia é transferida ao usuário por transferência eletrônica. Também me reporto nas minhas breves anotações escritas, a disseminação da computação em nuvem, cada vez mais o franqueamento do acesso do usuário a um determinado equivalente à disponibilização de uma ferramenta para uso. Por isso, senhor presidente, renovando o pedido de vênia, como disse, eu estou na parte remanescente, eu não conheço, ou melhor, eu julgo prejudicadas em parte as ações e na parte remanescente o juízo é de procedência parcial nos exatos. Aqui também acompanho quanto à modulação dos efeitos. Eu apenas, senhor presidente, consideraria a eficácia ex nunc a partir da data da publicação da certidão de julgamento. Naturalmente, encerrar o julgamento e da certidão de julgamento, não a inconstitucionalidade, via, inclusive, interpretação conforme os moldes propostos pelo ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, em síntese e tentando colaborar com a otimização dos trabalhos. 5.659. Senhor presidente, senhor presidente, aproveitando a deixa do voto da ministra Rosa, eu não me recordo adequar, até porque me recordo que em outros casos também a eventualidade de via modular ser da publicação da ata do julgamento, né? E da publicidade. Então, não me oponho. E também eu aproveitaria esse momento, senhor presidente, para dizer que, por coerência, se uma vez prevalecer o posicionamento externado em meu voto, a modulação se faz necessária em ambos os casos. Então, eu gostaria de explicitar, pela coerência, exatamente a modulação caberia em ambos os casos. E a modulação a partir da data da publicação da certidão. Da ata de julgamento. Certidão da ata de julgamento, exato. Da ata de julgamento. Já pedi à secretaria Ministro para Luiz anotar. Fux, presidente do STF. Em ambos os casos. Só para ficar explicitado, então, o meu voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministra Rosa. Ministra Rosa já concluiu, excelência? STF julga processos que Tá tratam de incidências do ISS e então tá, ICMS e diversas áreas tá de sem atuação voz, né, mas econômica, como farmácia de manipulação e software. Entendi. Estava sem voz, mas eu entendi. Presidente, perdoe, eu estou com dificuldade em operar. Para mim está sendo uma novidade o dia de hoje, mas eu digo que a minha modulação de efeito... Por videoconferência, a ministra Rosa Weber, vice-presidente agora do STF. explicitou o ministro Dias Toffoli, diz respeito às duas ações. Tá bem. Muito obrigado, ministra Rosa. Passo a palavra agora à sua excelência, ministra Carmen Lúcia, para o voto na DI 5659, já que na DI 1945, Vossa Excelência foi a relatora. Já votei. Senhor presidente, senhores ministros, meu cumprimento muito especial ao eminente ministro Dias Toffoli, relator desta ação 5659. Como disse, voto apenas neste caso, uma vez que na primeira sentada, quando teve início esse julgamento, já tinha proferido outro voto. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, muito gosto de vê-lo conosco, senhores advogados que assomaram a tribuna com tanto empenho, como sempre, com tanto talento, que sempre ajuda muito. Eu serei extremamente breve, senhor presidente, uma vez que o ministro Edson Fachin já facilitou muito a vida, no meu caso, que mantendo o posicionamento que adotei na ação direta de constitucionalidade 1945, também caminho com todas as vênias do eminente relator que fez um trabalho tão aprofundado, e ministro Dias Toffoli, tenha certeza que digo isso, já tinha dito antes a Vossa Excelência, com tanta profundidade num tema a tornar extremamente inteligível até para os leigos, uma matéria que muitas vezes precisa de um aprofundamento grande quando vamos elaborar nossos votos, pela técnica,
pela soma de expressões, inclusive, que não são comuns na nossa vida de leigos e de meros usuários desses serviços. Os advogados também colaboraram, tenham certeza, doutor Ricardo, doutor Enzo, todos os que também falaram, que ajudam muito na hora que apresentam, exatamente para que também as pessoas saibam do que estamos aqui a falar nessas duas ações. Basicamente, a analisar e concluir sobre a incidência do ICMS ou do ISS, no caso da cessão de uso ou do licenciamento de uso de determinado programa de computador, que é o software ou aplicativo, para se saber se tem uma operação de mercancia, como foi enfatizado tão bem e brilhantemente pelo ministro Edson Fachin, especialmente no voto agora divergente, já que o ministro Dias Toffoli já tinha apresentado também com tanto cuidado, com tanto esmero. Mas aqui o que se está a discutir e resolver é exatamente isso, porque leis estaduais foram questionadas, em primeiro lugar, do ponto de vista formal, se haveria uma inconstitucionalidade por terem tratado de um tema que inicialmente seria da União, e numa outra ponta do próprio município, pelo ISS, acatando-se, evidentemente, a lei nacional, ou se o caso seria realmente de uma inconstitucionalidade, neste caso, material, porque se teria feito incidir ICMS num caso que já estava na competência de outro ente da federação. Como disse, senhor presidente, os esclarecimentos trazidos, especialmente a partir do voto do ministro relator e, claro, a partir dos trabalhos que foram apresentados pelos autores das ações e pelos advogados depois, inclusive os amici curiae, com tanta presteza, com tanta clareza, ajudam-nos a concluir, cada um na sua compreensão. Por isso eu peço todas as vênias ao eminente ministro Dias Toffoli, porque na parte em que considerou procedente o pedido nessa ação direta de inconstitucionalidade 5.659 e, portanto, considerou que o caso era de termos um serviço a ser tributado na forma do ISS e não, como eu considero, e em que pese, e faço aqui um parêntese, em que pese ter a convicção que foi expressa aqui em todos os votos que já foram até aqui exarados, e antes mesmo no trabalho dos senhores advogados e da Procuradoria-Geral da República, ao expor que nós estamos num tema dinâmico. A ação direta de inconstitucionalidade de 1945 tem mais de 2 décadas, a legislação também, por isso a pertinência de vencida aproveitar e acompanhar o ministro Dias Toffoli na modulação, porque seria um desfazimento de uma situação que veio se sedimentando, e tudo isso numa matéria que daqui a 5 anos já terá outras grandes novidades e que vão demandar, como foi posto pelo ministro Toffoli, também no voto divergente do ministro Fachin nesta ação, vão demandar novos conceitos jurídicos e novas definições legais para se saber o que é a mercancia, o que é a operação de mercadoria, o que é a própria mercadoria para os fins deste novo pensar o direito segundo uma nova realidade criada, essa realidade virtual que nos põe em condições até mesmo de poder votar nas condições que estamos votando. Tudo isso, portanto, levando em consideração que nós adquirimos livros eletrônicos, mas adquirimos, essa aquisição é o quê? Ou este acesso é de domínio público, ou este acesso está numa nuvem, estar numa nuvem significa exatamente o quê? Tudo isso ainda será muito alterado, seguramente, mas neste momento, como eu disse, com as vênias do eminente ministro Dias Toffoli, e tenho a certeza que continuarei a pensar, a refletir sobre o tema, mas não estou pronto o suficiente para adotar a compreensão que Vossa Excelência adotou, ministro, que foi acompanhado também de maneira brilhante pelos pares que já o acompanharam. Tenho para mim que a alteração desse código computacional programado de maneira genérica, voltada a um livre mercado de usuários, com resultados úteis ao licenciado, ao cessionário, que é o ainda conhecido como adquirente do produto, não faz, a meu ver, o programa de computador ou software equivaler a uma prestação de serviços, como, aliás, muito enfatizado no parecer da Procuradoria-Geral da República neste caso. Então, para mim, as operações
mercantis que façam circular licenças ou sessões de uso de determinado programa de computador, que é exatamente o software ou aplicativo, permitem a incidência. Por isso é que, com todas as vênias, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin neste caso, julgando improcedente o pedido. Agradeço muito, senhor presidente, a possibilidade de ter dado palavra para o meu voto. Muito obrigada. Muito obrigado, excelência ministra Carmen Lúcia. Concedo a palavra agora à sua excelência ministro Ricardo Lewandowski, que também votará em ambos os casos. Pois não. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado. Cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, o senhor Procurador-Geral da República, os senhores advogados que assomaram a tribuna, os servidores da casa e os demais que nos assistem. Senhor presidente, eu estou muito tranquilo e muito à vontade para acompanhar in totum o voto do eminente ministro Dias Toffoli, pedindo desde logo vênia à ministra Carmen Lúcia, que lançou um belíssimo, profundo voto, e também ao ministro Edson Fachin, que também traz um primoroso voto. E digo que estou absolutamente à vontade, porque há cerca de 10 anos atrás, pedi vista da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, 1945, que afinal foi julgada e indeferida em maio de 2010, para perfilhar uma posição semelhante à que adota o ministro Dias Toffoli agora. Naquele tempo, naquela ocasião, ou seja, há 10 anos atrás, eu, nas minhas pesquisas, deparei-me com a conclusão a que chegou o 42º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Fiscal, promovido pela International Fiscal Association em Amsterdã, um congresso inteiramente dedicado ao Tax Treatment of Computer Software. Naquela ocasião, ou naquele evento, naquele congresso, John Jones e Robert Metron lançaram no relatório final daquele evento a seguinte conclusão: de que a venda de software de prateleira, que eles chamavam de package software ou off-the-shelf Canned Standard Program, equivaleria a uma transferência de bens ou mercadorias, enquanto que o customized software, que era desenvolvido para as necessidades específicas de um particular ou de uma comunidade mais ampla, como ocorre atualmente, equivale a uma prestação de serviço. Ou seja, especialistas em direito fiscal, reunidos há 10 anos atrás, chegaram a esta conclusão. Mais ou menos na linha em que se dirigia mesmo a jurisprudência dessa nossa Suprema Corte. Eu, antes da sessão começar, até conversando informalmente com os colegas, eu dizia que tenho minhas dúvidas se hoje existe aquele software de prateleiras ou o Canned Standard Program. Talvez eu que tenho netos, isto ainda exista naqueles videogames que se compra nas lojas, né? Mas, no geral, a mim me parece que nós estamos lidando, e o caso que estamos analisando diz respeito ao chamado Customized Software. Naquele voto que proferi, relativamente longo, eu repassei a doutrina, então, que vigorava à época, e trouxe também uma observação de um especialista chamado André Portela, que lançava dúvidas sobre a possibilidade de se assentar de maneira genérica que recairia ICMS sobre softwares adquiridos por meio de transferência eletrônica. E apontava, então, algumas dificuldades, tanto de natureza material, como uma série de obstáculos de ordem técnica, inerentes ao próprio comércio eletrônico. Então, ele listou algumas dessas dificuldades. A primeira
seria a classificação dos produtos telemáticos, se em bens ou serviços para fins de determinação do seu regime jurídico. A segunda dificuldade, a determinação da natureza jurídica do software, se como obra de arte científica ou técnica, inclusive fazendo referência à imunidade do livro eletrônico. A terceira dificuldade era o estabelecimento da natureza jurídica da internet enquanto serviço de comunicação ou de informação para incidência, para fins de incidência de ICMS ou de ISS, respectivamente. E, finalmente, a identificação do estabelecimento onde ocorreu o fato gerador e onde se localizou o consumidor final. São dificuldades que, de certa maneira, o ministro Dias Toffoli, a meu ver, levantou, suscitou, e que estão a indicar, a meu ver, que a melhor saída, a melhor solução para o caso, inclusive para padronizar a tributação, é assentar que se trata de um serviço sobre o qual recai, a meu ver, com a devida vênia dos que pensam em contrário, de maneira, não vou dizer indiscutível, porque em direito tudo é discutível, mas de maneira muito clara, pelo menos na minha ótica, o ISS. E eu queria também trazer à colação um dado que é curial de nosso cotidiano. Todos aqueles que possuem um computador de mesa, um laptop, um tablet ou um celular, podem ver, a meu ver também, com bastante clareza, que quando adquirem um software, não estão comprando uma mercadoria, um bem corpóreo ou um bem incorpóreo, imaterial, que ingressa nos respectivos patrimônios com um caráter de definitividade. Na verdade, eu entendo que estão comprando um serviço que, inclusive, que pode ser objeto de diversas atualizações. E o ministro Toffoli trouxe esse argumento, e esse argumento realmente impressiona. É um serviço que está sempre sendo atualizado. Hoje de manhã mesmo, ao acessar o clipping de notícias, o meu iPad dizia, olha, foi impossível atualizar o programa, porque o seu iPad estava desligado da rede. Retornaremos em outra ocasião para atualizar o software. O que está a indicar que é um serviço que está permanentemente sendo atualizado. Ou então, ele pode, como não raro acontece, tornar-se obsoleto. Por estas singelíssimas razões, e reportando então aquilo que já assentei na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade de 1945, eu acompanho integralmente o voto do ministro Toffoli e ambas as ações, seja na DI 1945, como também na DI 5659. E, segundo entendi, o ministro Toffoli, ele acompanha a ministra Carmen Lúcia nos itens, tanto nas preliminares, quanto na prejudicialidade e no não conhecimento. No mérito, acompanho, então, o ministro Dias Toffoli também. Este é o meu voto, senhor presidente, mais uma vez pedindo vênia àqueles que pensam em contrário. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Passo a palavra agora a sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Passo a palavra agora ao ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentando o ministro Dias Toffoli, que trouxe o voto belíssimo, e também a ministra Carmen Lúcia, relatora da ADIM 1945. Presidente, eu vou tentar, acho que o tema é fascinante, mas já se encaminha alguma solução, e eu vou, então, tentar fazer um resumo, chamando a atenção para
a discussão que estamos a tratar sobre o conceito de serviço na Constituição e demarcação da competência tributária municipal e estadual, demarcação do conceito de serviço na jurisprudência do Supremo, validade da cobrança de ISS ou de ICMS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de programas de computador, softwares, incidência de ISS e ICMS sobre serviços ou operações realizadas por meio de transferência eletrônica de dados, download, incidência de ISS sobre serviços encomendados a empresas situadas fora do Brasil. Examine, então, essas questões, não sem antes pontuar que a discussão ora posta sobre análise ressalta a necessidade de as instituições republicanas atentarem para as implicações federativas da discussão. Por videoconferência. A segurança jurídica, na previsão da sujeição ativa, competência tributária em situações limítrofes, sobretudo em um cenário de profundas alterações fáticas decorrentes das novas tecnologias e da erosão de bases tributárias de diversos tributos, é temática a merecer atentos olhares do Parlamento nas discussões sobre a reformulação do sistema tributário, atualmente em curso. Como nós sabemos, há um ensaio no Congresso Nacional de fazer uma reforma tributária que está, inclusive, concentrado nesse debate sobre ICMS e ISS. Não deixo de perceber, a título de exemplo, propostas como a veiculada na PEC 45 de 2019, que propõe a implantação do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, ao unificar as bases do ISS e do ICMS, dentre outros tributos, submetendo sua cobrança a uma arrecadação centralizada e posterior rateio das receitas entre os entes subnacionais. O modelo proposto tem a possibilidade de superar grande parte das discussões que frequentam a pauta deste Supremo Tribunal Federal, como no presente caso. Não se pode também olvidar, presidente, que estamos a discutir dois tributos que, como já foi ressaltado, são básicos para a manutenção e a preservação da autonomia das unidades federadas, estados e municípios. Portanto, um debate extremamente relevante. Se confirmam as previsões, e já se falou aqui, de que nós caminhamos para uma adoção de um modelo de serviço de forma generalizada, com a informatização dos serviços, é muito provável que nós possamos prognosticar, ministra Carmen Lúcia, que, de fato, o ICMS, tal como nós o conhecemos, tende a desaparecer. E esta notícia, ministro Alexandre, é extremamente preocupante para os estados. Este é o tributo básico ancilar, é o produto que carrega a estrutura federativa no que diz respeito aos estados. Portanto, nós precisamos olhar nessa perspectiva. Até me ocorreu, ministra Carmen Lúcia, que aqui talvez, como já foi falado, de uma certa mudança, uma certa mobilidade no tempo, a erosão da base tributária vai se dando. Me ocorreram as lições de Friedrich Miller, que faz a distinção entre a chamada, o chamado programa normativo, norma-programa, e o âmbito normativo. Quer dizer, nós vemos que é o chamado Normbereich, em que, de fato, a alteração do âmbito normativo afeta a própria normação. Mas eu vou tentar, então, a partir dessas reflexões, considerando que esse tema também já está no tribunal há muito tempo, e talvez de iure constituendo venha uma alteração no âmbito do Congresso Nacional que possa unificar essas bases do ISS e do ICMS, encontrando
depois a forma adequada de repartição, porque do que nós vimos, parece, em alemão, há uma expressão que diz que quando a gente tenta fazer distinções quase indistinguíveis, que a gente está fazendo uma separação ou uma partição de cabelo, chama Haarspalterei. Alguma coisa assim. Parece que aqui nós estamos fazendo isso. Estamos tentando dividir um fio de cabelo. Quando nós fazemos essa distinção, é claro que tentamos, de alguma forma, nos ancorar na questão da legislação, da lei complementar, que define que são serviços para fins do ISS. Então, eu adentro aqui a questão dizendo o seguinte: deve-se reconhecer que essa classificação entre softwares de prateleira, massificados ou elaborados de maneira personalizada, já vem sofrendo críticas por parte da doutrina, uma vez que se encontraria desatualizada diante das novas formas de tecnologia e do avanço da economia digital. E esse é o dilema. A toda hora nós temos uma atualização dos fatos vis-à-vis as normas que continuam estáticas. De fato, não se encontra facilmente um software de prateleira atualmente, além de que houve alteração na forma de transmissão dos direitos de uso de softwares. De qualquer maneira, considero relevante analisar a ratio essência desse entendimento, até para investigar se seria o caso de expressamente superá-lo. Nesse sentido, considero que o que está por trás dessa diferenciação não é a denominação entre softwares de prateleira ou personalizados, mas sim a maneira como eles são elaborados. Isto é, o questionamento por trás dessa classificação é: qual o aspecto que se sobressai em determinado software? É a prestação do serviço ou a sua comercialização massificada? A esse respeito, a mim me parece que a velha distinção entre as ditas obrigações de dar e de fazer não funciona como critério suficiente para definir o enquadramento do contrato de licenciamento ou de cessão de programas de computador no conceito de serviço de qualquer natureza previsto no texto constitucional. De toda sorte, ainda que possam ser diversos os efeitos e as prestações implicadas num contrato de licenciamento ou de cessão de programas de computador de forma personalizada, uma coisa me parece certa: não condiz com a realidade atual das trocas comerciais pretender que a relação estabelecida em decorrência do referido contrato se resuma a uma simples obrigação de dar, sem qualquer forma de prestação de serviço, como pretende fazer crer os que defendem a tese da não incidência de ISS. Veja que estamos tratando de licenciamento ou cessão de direitos de uso de softwares elaborados de maneira personalizada. Isto é, a empresa foi contratada para prestar um serviço específico, qual seja o desenvolvimento de um programa de computador que atenda a necessidades particulares do contratante. Tradicionalmente, serviços são conceituados como o resultado da atividade humana na criação de um bem que não se apresenta sob a forma de bem material. Estou citando Bernardo Ribeiro Moraes. O que significa serviço? Diz ele: serviço significa um bem econômico e material, fruto de esforço humano e aplicado à produção. Prestar serviço significa servir, isto é, ato ou efeito de servir. É o mesmo que prestar trabalho ou atividade a terceiro mediante remuneração. Kiyoshi Arada. O licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação de forma personalizada inclui, sim, uma prestação de serviço possível de sofrer incidência do imposto municipal. Há nesse liame contratual inegável aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem. O vínculo contratual, nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem a mera obrigação de fazer. Sendo assim, não vejo razão para afastar a incidência do ISS na espécie, tendo em vista que se enquadra na clássica definição de serviço. No mesmo sentido, ponho-me de acordo com as explicações dadas por Luciano Miguel. Um
Quando o desenvolvimento desses bens é realizado de modo personalizado, sob encomenda do contratante, caracteriza-se prestação de serviço sujeita ao ISS. De outro lado, a ausência de personalização coloca o bem digital em uma cadeia massificada de comercialização, outorgando-lhe natureza mercantil. É sob essa perspectiva, aliás, que deve ser interpretada a Lei Complementar 116, quando inclui no item 1.05 da lista de serviços o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Muito embora a comercialização de mercadorias digitais em volume que caracterize o intuito mercantil também seja protegida por contratos de licenciamento ou cessão de direitos, a inserção promovida pelo legislador complementar deve ser interpretada em conformidade com a estrutura constitucional estabelecida pela Constituição de 88. Assim, se a Constituição Federal determinou que o ICMS incidiria sobre mercadorias e o ISS sobre serviços, não se pode utilizar da redação da lista de serviços anexa à lei complementar para oferecer mercadorias à tributação do ISS, diz Luciano Miguel. É nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversas decisões, vem entendendo que a aplicação dos subitens 1.04 e 1.05 da lista de serviços deve ser interpretada conforme a Constituição para considerar que alcance somente os programas de computador desenvolvidos sob encomenda. Isso está em tributação do software e o conflito de incidência do ISS e do ICMS em contraponto jurídico. Luciano Garcia Miguel. Deve se aplicar ao caso o mesmo raciocínio empregado recentemente pelo ministro Dias Toffoli, a meu ver, no julgamento do RS 605-552, tema 379 da repercussão geral, em que se discutia a tributação sobre serviços prestados por farmácias de manipulação. Confira-se a ementa do referido julgado. Estou lendo aqui, ICMS, ISS, etc. Número 2. O critério objetivo pode ser afastado se o legislador complementar definir como tributáveis pelo ISS serviços que, ontologicamente, não são serviços ou sempre que o fornecimento de mercadorias seja de vulto significativo e com efeito cumulativo. À luz dessas diretrizes, incide o ISS, subitem 4.0 da lista anexa à Lei Complementar 116/2006, sobre as operações realizadas por farmácias de manipulação envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega aos fregueses, em caráter pessoal para consumo. Incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira ofertados ao público consumidor e produzidos por farmácias de manipulação. Com as vênias de estilo, presidente, não vejo razões para alterar um entendimento já consolidado desta Corte e recentemente reiterado. Por todo exposto, creio já estar muito clara a minha posição no sentido da constitucionalidade da incidência do ISS sobre os softwares desenvolvidos para clientes de forma personalizada. Entendo, contudo, que esse mesmo raciocínio não se aplica aos softwares desenvolvidos de maneira padrão. Isso porque tais tipos de softwares comercializados em escala industrial e massificada, a meu entender, não se enquadram no conceito de serviço, e sim no de mercadorias, atraindo a incidência do ICMS. E faço, presidente, como já disse no início, por dever funcional e institucional, uma vez que temos que decidir essa matéria, porque nós estamos a ver a dificuldade de termos uma conceptualização precisa nessa matéria. Sobre o tema, considero que não merece prosperar a alegação de que o ICMS só poderia incidir sobre bens corpóreos, uma vez que não cabe fazer essa distinção onde a Constituição não faz. Ao revés, a Constituição Federal expressamente previu a incidência do ICMS sobre energia elétrica, o que já indica que não limitou o conceito de mercadoria ao de bem corpóreo. Ademais, o inciso 2 do artigo 155 da Constituição estabelece que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Quanto ao fato de o conceito de mercadoria não ser restrito aos bens corpóreos, cito lições de Pontes de Miranda. Ainda em relação à Constituição de 67, já esclarecia o grande mestre. Mercadoria é nome que se dá ao objeto da atividade comercial, mas ainda hoje existe senso estrito que revela o tempo em que os objetos do comércio eram apenas coisas corpóreas, dizia Pontes de Miranda. É preciso que hoje se raciocine partindo-se da consideração de que tudo isso está superado. O ato de comércio pode se referir a bem corpóreo como a bem incorpóreo, a bem móvel ou imóvel. O imposto sobre circulação, a que alude o artigo 23(2) da Constituição de 67, pode incidir sobre quaisquer negócios jurídicos de compra e venda ou outro negócio de circulação, qualquer que seja o bem objeto do negócio jurídico. Bem corpóreo ou bem incorpóreo, bem móvel ou bem imóvel. Comentários à Constituição de 67, com a emenda número 69, tomo 2. Na realidade, a época em que criado o ICM, origem do ICMS, o conceito de mercadoria era dado pelo Código Comercial de 1850, que naquela época já não limitava o conceito de mercadoria ao de bens corpóreos. Eu cito o artigo 191. Dizia, é unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos móveis ou semoventes para os revender por grosso ou a retalho na mesma espécie ou manufaturados ou para alugar o seu uso, compreendendo-se na classe dos primeiros a moeda metálica e o papel moeda, títulos de fundos públicos, ações de companhias e papéis de créditos comerciais, contanto que nas referidas transações o comprador ou o vendedor seja comerciante. A conceituação de mercadoria, portanto, não era restrita aos bens corpóreos em 1850. Razão pela qual não vejo razão para restringi-la, não vejo motivo para restringi-la agora, mais de 170 anos depois, e em contexto em que o avanço disruptivo da tecnologia transforma os conceitos até então tidos por padronizados em zonas cinzentas e carentes de definição jurídica. Perfeitamente possível, portanto, a cobrança de ICMS sobre mercadorias digitais, se vamos permitir, portanto, uma consideração. Diante do exposto, mantenho o entendimento firmado pelo Supremo desde 1998 no sentido da incidência do ISS sobre softwares desenvolvidos de forma personalizada e o de ICMS sobre softwares padronizados, isto é, comercializados em escala industrial e massificada, tal como já fizeram a ministra Carmen Lúcia e agora o ministro Fachin. Passo para a incidência do ISS e ICMS sobre serviços ou operações realizadas por meio de transferência eletrônica de dados, download. Para além da discussão em torno de qual tributo incide sobre operações com programas de computador, há ainda uma discussão na DIN 1945 sobre se o ICMS poderia ser cobrado em operações realizadas por meio de transferência eletrônica de dados, isto é, através de download. Desde logo, deve-se reconhecer que a DIN 1945 foi ajuizada em janeiro de 99, ou seja, há mais de 20 anos. Àquela época, poderia haver uma certa perplexidade em relação ao tema, tendo em vista que as operações realizadas por meio de transferência eletrônica de dados ainda eram excepcionais. 20 anos depois, contudo, o crescimento da chamada economia digital demonstra que essa questão ficou obsoleta, não havendo fundamento jurídico para afastar da tributação uma determinada operação apenas porque realizada por meio eletrônico. Deve-se registrar ainda que esta Suprema Corte, quando do julgamento da medida cautelar da apresentação, anteviu que se tratava de uma matéria que merecia uma visão mais atual, registrando que o tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas, consequências concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas que não são mais totalmente corretas. O apego a tais diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois não permite que a abertura dos dispositivos da Constituição possa se adaptar
aos novos tempos antes imprevisíveis. Isto está de 1945, o relator, o eminente ministro Otávio Galotti, em que fiquei redator para o acórdão. Veja-se que esse posicionamento é o mais consentâneo com o princípio da neutralidade fiscal, uma vez que tributa da mesma maneira operações realizadas de maneira física, por exemplo, a compra de um software materializado em um pendrive, e a compra desse mesmo software por meio de transferência eletrônica, isto é, por download do programa. Mantenho, portanto, o posicionamento que firmei há 10 anos para entender que operações realizadas por meio de transferência eletrônica de dados podem se submeter à incidência do ICMS ou ao ISS, conforme o caso. Esclarecida a questão principal do presente processo sobre a possibilidade de incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de programas de computador, resta ainda a análise da argumentação relativa à impossibilidade de incidência de ISS sobre serviços provenientes do exterior. Sobre o tema, cabe esclarecer que a Constituição, em seu artigo 156, parágrafo 3º, 2, determinou a incidência do ISS sobre serviços de qualquer natureza, determinando ainda que caberia à lei complementar excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. A imunidade tributária aos serviços destinados às exportações se baseia na ideia de que os países não devem exportar tributos, tendo como fundamento o princípio do destino, em contrapartida ao princípio da origem. De acordo com o princípio da origem, a tributação se dará no local onde os bens e serviços são produzidos. De outra banda, em consonância com o princípio do destino, a tributação caberá apenas ao estado de destino dos bens e serviços, isto é, no local do consumo. A adoção do princípio do destino busca incentivar as exportações a fim de que o produto ou serviço exportado não se encontre em uma posição de desvantagem em relação à mercadoria ou serviço produzida ou prestada no país de destino. Conforme esclarece Alberto Xavier, os impostos de consumo sobre as transações são geralmente lançados no país consumidor, revertendo em benefício dos estados nos quais são consumidos os bens sobre que incidem. Precisamente por isso, o país de origem, isto é, o país no qual o bem foi produzido, procede normalmente à restituição ou isenção do imposto no momento da exportação. E por razões simétricas, o país do destino, onde o bem será consumido, institui um encargo compensatório sobre as mercadorias importadas, em ordem a colocá-las ao menos em pé de igualdade com os produtos nacionais. Alberto Xavier, no Direito Tributário Internacional do Brasil. Ora, a incidência de ISS sobre serviços provenientes do exterior ou que se tenham iniciado no exterior, conforme previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 116, e que tenha como destino o Brasil, encontra-se em consonância com a ideia de tributação do destino, isto é, da tributação onde o serviço é consumido. Assim, não merece prosperar o argumento da inconstitucionalidade da incidência de ISS sobre serviços encomendados a empresas situadas fora do Brasil. Eu passo, então, agora, caminhando para o final, presidente, para a questão da perda parcial do objeto da ADIM 1945, e digo o seguinte: com relação à ADIM 1945, há que se registrar que a circunstância enseja a perda parcial do objeto. Isso porque observa que o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 7.098 do Estado de Mato Grosso foi consubstancialmente alterado após a propositura da apresentação direta. Transcreva o artigo 3º na redação original e na redação atual. Tendo em vista a alteração substancial dos dispositivos impugnados, inclusive com a alteração do ponto específico que era objeto de impugnação no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 7.098, e sem que tenha havido aditamento da inicial, entendo que houve perda superveniente de objeto em relação a esse dispositivo. Discute-se ainda se teria havido perda de objeto quanto ao parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 7.098, tendo em vista que o referido dispositivo fora alterado pela Lei 9.226 de 2009. Quanto a esse ponto, ponho-me de acordo com a ministra relatora e o ministro Dias Toffoli
no sentido de inexistir prejudicialidade do objeto, eis que a alteração legislativa promovida se enquadra como continuidade normativa. No mérito, acompanha o ministro Dias Toffoli para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 7.098, com a redação dada pela Lei 9.226, por determinar a incidência de ICMS sobre serviços preparatórios aos de telecomunicações nos termos da jurisprudência desta Corte, nomeadamente RE 572.020, Tribunal Pleno, redator para o acordo do ministro Luiz Fux, e RE 912.888, Tribunal Pleno, relator ministro Teori Zavascki. Ante o exposto, presidente, eu estou votando no sentido da incidência do ISS sobre os softwares desenvolvidos de forma personalizada e o de ICMS sobre softwares padronizados, isto é, comercializados em escala industrial e massificados. Mantenho, portanto, o entendimento que a Corte desenvolveu a propósito desse assunto e não vejo razão, neste momento, para modificação. Especificamente quanto à de 1945, voto no sentido de declarar a perda parcial do objeto da ação em relação ao parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 7.098 do Estado de Mato Grosso e no mérito para confirmar a medida cautelar anteriormente concedida por este tribunal, tão somente para declarar a inconstitucionalidade da expressão, observados os demais critérios determinados pelo regulamento, presente no parágrafo 4º do artigo 13, assim como o inteiro teor do parágrafo único do artigo 22, ambos da Lei 7.098 do Estado de Mato Grosso. Declara ainda a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 7.098, com a redação dada pela Lei 9.226. Quanto à ADIM 5659, julgo a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente prejudicada nos termos do voto do eminente relator, ministro Dias Toffoli. E no parte subsistente, julgo improcedente o pedido, na compreensão da possibilidade de incidência do ICMS no licenciamento ou cessão de direito do uso de programas de computador, já nas hipóteses já mencionadas. É como voto. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Concedo a palavra agora ao ministro Marco Aurélio para o seu voto. Presidente, gosto muito de parafrasear o que é correto, excomungando o negativo. Eu tenho vida, disse-o nas páginas amarelas o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E posso parafrasear o que dito por Sua Excelência, porque tenho mais 7 anos de idade do que ele. Ele com 67 anos, eu com 74. E colho da entrevista de Sua Excelência uma máxima: o tempo é o senhor da razão. Nada melhor do que um dia atrás do outro para revelar a almejada verdade. Recordo, presidente, 26 de maio de 2010, quando o colegiado enfrentou o pedido de implemento na de 1945 de tutela de urgência, sendo relator o ministro Otávio Galotti. E aí foi formada a maioria no sentido do indeferimento da medida cauteladora. Formaram a maioria o ministro Nelson Jobim, que abriu a divergência, o ministro César Pelusa, o ministro Carlos Aires Brito, o ministro Gilmar Mendes, que acaba de demonstrar coerência, como ocorre na vida judicante de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli e o ministro Eros Grau.
ausente o ministro Joaquim Barbosa. E ficaram vencidos o ministro relator, que deferia liminar, Otávio Galotti, e o próprio, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello. Estava pronto, presidente, a apenas pedir a juntada dos votos confeccionados para as duas ADIs. Caso tivesse sido alcançada na corrente majoritária os 6 votos, e 5, portanto, 4 votos, portanto, na corrente minoritária. Mas meu voto tanto pode engrossar a corrente minoritária, e não sei qual será a concepção de Vossa Excelência, como também pode consubstanciar um 6º voto. Por isso, tomarei o tempo do colegiado, lendo o voto que preparei para o caso. Eu farei, já que as premissas são as mesmas, presente a ação direta de inconstitucionalidade 5.659, requerente à Confederação Nacional de Serviços CNS. A Confederação, ela aponta inconstitucionalidade dos artigos 2º da Lei Complementar Federal 87 de 1996, 5º, sem redução de texto, quanto a essa lei complementar, 5º da 6.763 e 1º, inciso 1 e 2 do decreto 43.080, ambos esses 2 diplomas do Estado de Minas Gerais, a fim de afastar consideradas operações com software do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte. Transcrevo, presidente, para efeito, simplesmente efeito de documentação, a Lei 6.763. E também transcrevo os preceitos pertinentes da Lei Complementar 87 de 1996, procedendo de idêntica forma quanto ao Decreto 43.080 de 2002, chegando ao Decreto Estadual 46.877, mais recente, de 2015. As normas impugnadas prevêem a incidência do ICMS sobre operações com software, ainda que realizadas por transferência eletrônica de dados, incluída na base de cálculo toda parcela debitada ao destinatário. O requerente aponta, instituída sem previsão em lei complementar federal ou ordinária estadual, situação autorizadora do imposto alcançando operações com software, já tributadas pelo Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS, nos termos da Lei Complementar Federal Nacional 116 de 2003. Tomo bem como abstrato, intangível, incorpóreo, com natureza de direito autoral. E mais importante do que o invólucro é o conteúdo. Ou propriedade intelectual, não de mercadoria. O invólucro pode ser uma mercadoria. Afirma não haver circulação na operação, tendo em vista que a aquisição ante disponibilização eletrônica de dados não revela compra e venda
mais licenciamento ou cessão de uso. O desfecho da controvérsia, todos nós já sabemos, pressupõe seja delimitada a abrangência dos vocábulos mercadoria e serviço, observados os parâmetros atinentes ao campo de incidência de tributo, na forma dos artigos 155, inciso 2, e 156, 3 da Constituição Federal. Vou repetir o que sempre digo. É preciso considerar o direito como ciência, possuindo princípios, institutos, expressões, vocábulos com sentido próprio. E na pureza da linguagem está o entendimento. E a segurança jurídica vem do apego a uma técnica maior. A matéria envolvendo o cabimento de um ou outro tributo não é nova. Quando da análise do recurso extraordinário 651703, também sob o regime da repercussão geral, ou sob o regime da repercussão geral, tema 581, relator ministro Luiz Fux, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 26 de abril de 2017, a corrente majoritária formou-se no sentido da possibilidade de imposição do ISS, considerada atividade de administração de planos de saúde, constante dos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. O relator teve como desvinculados o conceito de serviços e o instituto da obrigação de fazer, argumentando não ser a classificação civilista derivada do direito das obrigações, dar, fazer e não fazer, a mais adequada ao enquadramento dos produtos e serviços resultantes da atividade econômica, para efeito de aplicação do direito tributário. Propôs a superação da jurisprudência do tribunal a fim de concluir-se que a legislação complementar de regência referida no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, ao arrolar os serviços de qualquer natureza a serem tributados pelo ISS, incluiu na categoria serviços aqueles não reveladores da natureza de outro tipo de atividade, objetivando a incidência do imposto, por força de lei, sob o fundamento de que, se assim não fosse, permaneceriam sem tributação. Não me preocupa o fato de não haver incidência de tributo. Aliás, se eu pudesse, eu aboliria alguns tributos, a parafernália de tributos que nós temos. Formalizei voto sublinhando inexistir prestação de serviço em si. Fiquei vencido, mas não convencido. Não houve, a meu ver, inequívoca superação do modelo civilista ou civilístico, na contramão do entendimento construído pelo Supremo, a despeito de referir-se à construção de compreensão elastecida quanto ao alcance do conceito de serviço, a sempre ilustrada maioria concluiu figurar no núcleo do negócio entabulado entre operadora de plano de saúde e usuário, obrigação de fazer, alusiva à disponibilização
quem presta o serviço é a rede. Não a rede partido político, mas a rede credenciada pelo plano de saúde, credenciada e garantia ao contratante da cobertura de sinistros e não situação de contrato de seguro como por mim assentado. Vejo no plano de saúde um contrato de seguro, continuo convencido. Mesmo que se diga haver o tribunal conferido interpretação ampliativa ao vocábulo serviço, encerrado no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, é passo demasiadamente largo articular com a completa superação da ótica relativa à necessidade de demonstração de um fazer a respaldar a incidência do ISS. Do contrário, não teríamos como justificar a permanência da eficácia do verbete vinculante número 31 do Tribunal, ao prever a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre locação de móveis. No âmbito das turmas, tem-se a remissão à primazia ou não de um fazer na prestação hora examinada, atividade preponderante, quando em jogo a materialidade do ISS, em especial nos ditos contratos híbridos. Considerados negócios jurídicos complexos, mostra-se indispensável levar em conta o conjunto de atos praticados para extrair a essencialidade da prestação. É dizer, se de um lado o negócio entabulado revelar em essência obrigação de dar, há de excluir-se a atividade do campo de incidência tributária por não se enquadrar no tipo serviço, obrigação de dar, preponderante. Se de outro existente no núcleo da prestação um fazer, surge caracterizado serviço a viabilizar a cobrança do ISS. O fato de a Constituição Federal, no artigo 156.3, delegar a lei complementar, no caso a de número 116 de 2003, a delimitação dos tipos e elementos do tributo, não conduz necessariamente à conclusão de não terem sido estes conceituados pela lei maior. O figurino básico de qualquer tributo está na Constituição Federal. A legislação de regência, ao versar a materialidade do imposto, deve obedecer às balizas estipuladas na tipologia constitucional de serviço. É o que nós comemos do ensinamento de Humberto Ávila em competências tributárias. Não se pretende, com isso, interpretar a Carta da República a partir do artigo 110 do Código Tributário Nacional, mas sim observar os limites de competência encerrados no figurino constitucional. O federalismo brasileiro, instituído por desagregação, ao contrário do que ocorreu na América, de um Estado originalmente unitário, revela a opção pela descentralização política como método preferencial considerada a gestão da coisa pública. A forma de Estado federal reclama espaços de liberdade para a atuação dos entes tradicionalmente reconhecidos nas prerrogativas não absolutas de autogoverno, auto-organização e auto-administração,
cujas balizas estão estabelecidas. Vamos repetir a exaustão no texto constitucional. O Constituinte de 1988, ao atribuir aos entes competências comuns, adotou o federalismo cooperativo, visando que se articulem para o exercício conjunto. Foram atribuídas receitas, ora pela atribuição direta de imposição de tributos, artigos 153 a 156, ora por meio de participação na arrecadação tributária de outro ente, artigos 157 a 159. A repartição consubstancia a peça-chave do equilíbrio federativo, porquanto inviável ao membro, sem a fonte de financiamento, dar concretude aos objetivos constitucionais que lhes são conferidos. Daí a relevância da proteção dada às fontes de recursos dos entes federados, expressa textualmente no artigo 160 da Constituição, no qual proclamada a impossibilidade de retenção de créditos destinados aos estados e municípios decorrentes do mecanismo de transferência de receitas tributárias. Os artigos 1º e 18 da Lei Maior são inequívocos ao revelar a condição dos municípios de legítimos integrantes do Pacto Federativo, assegurando-lhes autonomia. O rol dos incisos do artigo 30 vem em reforço, indicando as competências municipais e afastando-as de eventual ingerência dos estados. Não há autonomia sem recursos financeiros para assegurá-la e desenvolvê-la. Sobre o ponto leciona o mestre e sempre mestre Raul Machado Horta. O Constituinte brasileiro de 1988 rompeu com sedimentada concepção inaugurada na Constituição de 1891, quando se concebia o município em pauta, julgamento conjunto, ADI 1945 e ADI 5.659. Entendimento clássico que foi sendo paulatinamente abandonado nas constituições sucessivas, até alcançar em 1988 a integração do município entre os componentes da República Federativa. O Constituinte de 1988 cedeu ao irresistível movimento municipalista, que projetou a presença do município no centro das decisões da Assembleia Constituinte. Essa parte de Raul Machado Horta está em Ives Gandra da Silva e em Direito Contemporâneo, estudos em homenagem ao nosso saudoso colega Oscar Dias Correia. A Constituição, continuo eu, federal reservou aos municípios a instituição de imposto sobre serviço de qualquer natureza, definidos em lei complementar, e aos estados do tributo sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, artigo 155, inciso 2 e 156, inciso 3. O que se tem na espécie? Tributação, consideradas operações com software. Eis a lição de Sérgio Paulo Gomes,
Galindo relativamente aos conceitos de hardware e software. Denomina-se hardware um equipamento que tem a capacidade de executar instruções lógicas matemáticas a partir de uma sequência de sinais elétricos em um substrato de silício dopado. Hardware e bem móvel tangível que pode ser objeto de operações de compra e venda ou de aluguel. Um conjunto de instruções executável pelo hardware e denominado software, na sua forma processável, o software é uma sequência de zeros e uns. Um conjunto destas instruções interpretáveis pelo hardware e denominado código executável. Para viabilizar a criação mais ágil de software, os engenheiros criaram linguagens de programação de alto nível, mais palatáveis aos seres humanos e ferramentas capazes de traduzi-las em código executável. Um conjunto de instruções em linguagem de alto nível é denominado código-fonte. E aí eu cito aqui a obra. Para o fim de incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, é necessário verificar, a partir da natureza do negócio jurídico, se estão presentes as características típicas de serviço, respeitadas definições e regramentos trazidos por outros ramos do direito, além do tributário. A primeira turma, no julgamento do recurso extraordinário 176-626, relator ministro Sepúlveda pertence, com acordo publicado no Diário de 11 de novembro de 1998, concluiu pela possibilidade de incidência do ICMS sobre operações com software gravado em suporte físico e comercializado no varejo ante circulação de mercadoria tangível. Eis o trecho da ementa. Recurso extraordinário, questão constitucional, âmbito de incidência possível dos impostos previstos na Constituição, ICMS e mercadoria, sendo a mercadoria o objeto material da norma de competência dos Estados para tributar-lhe a circulação, a controvérsia sobre se determinado bem constitui mercadoria é questão constitucional em que se pode fundar o recurso extraordinário e, sem fato, não há julgamento, mesmo em sede extraordinária. Uma coisa é não se poder revolver os elementos probatórios do processo. Outra coisa diversa é dar enquadramento à moldura fática delineada num acordo impugnado mediante extraordinário. São coisas distintas. Programa de computador, software, tratamento tributário, distinção necessária, não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo sobre as operações de licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador, matéria exclusiva da LIDE, efetivamente não podem os Estados instituir ICMS. Dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador
produzidos em série e comercializados no varejo, como a do chamado software e de prateleira, off-the-shelf, os quais, materializando o corpus mecânico da criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio. No voto condutor, o relator assentou, estou de logo, em que o conceito de mercadoria efetivamente não inclui os bens incorpóreos, como os direitos em geral. Mercadoria é bem corpóreo, objeto de atos de comércio ou destinado a selo. Ora, no caso, o que se pretende é a declaração de inexistência de relação jurídica de natureza tributária entre a autor e o Estado relativamente às operações de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Trata-se, pois, de operações que têm como objeto um direito de uso, bem incorpóreo e suscetível de ser incluído no conceito de mercadoria e, consequentemente, de sofrer a incidência de ICMS, o que individualiza o software em relação aos outros instrumentos a serviço da informação, assinala Rui Saavedra, em preciosa monografia acadêmica apresentada à Universidade de Coimbra, é a sua natureza imaterial, na medida em que ele mesmo é constituído por informação, a qual não tem substância tangível e é em si um bem imaterial. O software apresenta-se, pois, como um produto simultaneamente utilitário e imaterial, sendo o software um dos chamados bens informacionais ou produtos de informação. Ele não pode ser objeto de uma proteção eficaz contra os atos dos não proprietários. Tal proteção só poderá relevar do direito intelectual, ou seja, através da organização de um direito exclusivo a favor daqueles que elaboram o software. Quem vota é o ministro Marco Aurélio. É esse direito de exclusivo que não é mercadoria, nem se aliena com o licenciamento de seu uso, que se deve declarar fora do raio de incidência do ICMS. Como exatamente concluíra nos lindes do pedido a decisão recorrida. Dessa exclusão, entretanto, não resulta que de logo se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do mesmo tributo a circulação de cópias ou exemplares de programas de computador, e aqui ele fez a diferença, produzidos em série e comercializados no varejo, isto é, do chamado software de prateleira. Ao apreciar a medida cauteladora na ação direta 1945, redator do acordo, não foi quem abriu a divergência. Quem abriu a divergência foi o ministro Nelson Jobim. Redator do acordo, ministro Gilmar Mendes, o tribunal proclamou incidir o ICMS sobre operações com software por meio de transferência eletrônica de dados, tendo em vista o conceito de mercadoria não estar limitado a bem corpóreo. Na ocasião, formei na corrente minoritária para, acompanhando o relator, ministro Otávio Galotti, restringir o imposto aos exemplares comercializados no varejo sem abranger licenciamento ou cessão de uso,
de atuação O quadro econômica, direciona como farmácias de e, a manipulação e partir-se do software. princípio da realidade, Quem vota por dotado sem videoconferência é dúvida o ministro alguma de Marco eficácia Aurélio. maior, sobrepondo-se ao formal e ao que transparece no primeiro olhar. Cito, tendo em conta que os diversos tipos de software, por encomenda, voltado à necessidade de certo usuário, padronizado, fornecido em larga escala e customizável, reunindo características das duas categorias, passaram a ser oferecidos praticamente na totalidade, virtualmente, quer via download, quer mediante infraestrutura chamada em nuvem. Prevalece a compreensão da operação com software a revelar fornecimento de serviço, por meio do qual possibilitado o acesso, considerada a internet, a recursos de tecnologia subjacentes sob demanda, desde aplicativos até data center. Software é criação intelectual, produto do engenho humano, revelando imprescindível esforço com a finalidade de desenvolvê-lo. Ao ser disponibilizado, não pressupõe transferência de propriedade, mostrando-se impróprio tomá-lo como mercadoria. O desenvolvimento para terceiro, sem retenção de titularidade do direito autoral, pressupõe, no núcleo da incidência, obrigação de fazer disponibilização de serviço. Não se discute que a operação com software padronizado ou customizado possa integrar-se por obrigação de dar bem digital. É justamente em razão de constituir forma de negócio jurídico complexo, cuja atividade consiste em direito real de uso sobre coisa alheia, que não há a falar em mercadoria, de modo a justificar a incidência do ICMS. Serviço pressupõe, como núcleo do fato gerador, ato humano, seja material, seja imaterial. Eventual existência de obrigação de dar, como atividade meio, não transforma em circulação de mercadoria operação que é essencialmente de prestação de serviço. Descabe tomar a parte pelo todo. Os diferentes tipos de operação com software envolvem serviços e funcionalidades previstos no contrato de licenciamento voltados ao usuário, como entretenimento por meio gráfico, de áudio e vídeo. Há de sobressair a definição de cada instituto e a prestação de serviços envolvido na via direta o esforço humano, e é fato gerador do ISS. Esse dado é fundamental. Impera a ordem natural das coisas, cuja força surge insuplantável. Prevalecem as balizas constitucionais e legais a conferirem segurança às relações Estado-contribuinte. Ante o texto constitucional e a legislação complementar de regência, é impertinente assentar a incidência do ICMS ausente o núcleo a revelar a operação de circulação de mercadorias. Observe os institutos em vigor, tal como se contém na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. E aí procedo a essa
transcrição. O contrato de licenciamento assegura direito real de uso do software, bem incorpóreo. A operação é materializada mediante disponibilização em nuvem ou download de cópia do código executável inteligível, superadas as mídias física, magnética e óptica, com a finalidade de viabilizar o uso e gozo do direito autoral e propriedade intelectual. Julgo, neste primeiro caso, não cogito de prejuízo, porque se superado aquele primeiro decreto, houve um mais recente que está em pleno vigor, julgo procedente o pedido para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal do Decreto 46.877 de 2015 do Estado de Minas Gerais e a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 2º da Lei Complementar Federal 87 de 96, 5º da Lei 6.763 de 75 e 1º, inciso 1 e 2 do Decreto 43.080, ambos do Estado de Minas Gerais, afastando do campo de incidência do imposto sobre circulação sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual intermunicipal, ICMS, o licenciamento e a cessão de direito de uso de software. Isso na ação 5.659. Na de número 1945, repito, essa catilinária e concluo, presidente, assentando o prejuízo do pedido quanto ao artigo 3º, parágrafo 3º, ante a alteração substancial do dispositivo. Inadmito a ação relativamente aos artigos 2º, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º e 22, parágrafo único. Julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 2º, parágrafo 1º, inciso 6º e parágrafo 2º, 6º, parágrafo 6º e 13, parágrafo 4º. Deixo, em ambos os casos, de modular os efeitos da decisão, eis a denominada inconstitucionalidade útil. Praticamente aposta-se na morosidade da justiça. Proclamado o conflito do preceito com a Constituição Federal, mitiga-se esta Constituição Federal sob o ângulo da rigidez, como se não estivesse em vigor até então, e assenta-se como termo inicial do surgimento de efeitos da constatação do conflito da norma com o ditame constitucional, a data da publicação do acordo. Norma inconstitucional, vamos repetir, é norma natimorta. Como voto? Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. A secretaria, ela anotou os votos de todos e há algumas peculiaridades nos votos do ministro Gilmar Mendes e no voto agora do ministro Marco Aurélio. Eu vou pedir vista dos autos e trago como primeiro feito da semana posterior à posse do novel integrante. E com essas palavras, eu peço vênia, agradeço a todos a colaboração, servidores, funcionários, imprensa, e declaro encerrada a sessão.